É muito bom poder acompanhar um processo eleitoral desde agora, né? Já fazem aí, sei lá, 6 meses até a eleição, né? Menos até do que 6 meses. Então é muito bom poder acompanhar um processo eleitoral neste período, analisando a imprensa. Eu tenho feito isso no Twitter, acompanhe minha conta de Twitter, você irá gostar. Tá? Procure por Alberto Carlos Almeida ou Alberto C. Almeida, tudo junto. Acompanhar a imprensa. A imprensa, né? Bom, eu já trabalhei no mundo corporativo, tenho clientes na área de pesquisa. As pessoas têm que preencher seu tempo de trabalho, isso é algo normal. A pessoa entra lá, bate o ponto, né, trabalha tantas horas, então ela tem que fazer coisas. Então, quando a gente apresenta um relatório de pesquisa, aí cai lá na mão, dentro de alguém, dentro de uma empresa, o cara diz, faltou uma vírgulazinha aqui, a fonte desse título está diferente da fonte desse título. Tem que fazer alguma coisa, né? O que importa mesmo é o seguinte, é o resultado da pesquisa e como aquilo vai ser utilizado em alguma estratégia, eventualmente corporativa, de candidato. Então as pessoas ficam vendo filigrana. Por que as pessoas ficam vendo isso? Que não interfere em nada em relação ao que interessa, porque elas têm que preencher tempo de trabalho. É assim em todo lugar. É uma formalidade, algo importante, faz parte da nossa vida. A mesma coisa acontece no jornalismo. O jornalista tem que trabalhar, recebe lá para ficar lá sentado trabalhando. E aí as invencionices são muito grandes, né? Então eu vou enfrentar isso, serei repetitivo nesse vídeo, provavelmente falando coisas diferentes, levemente diferentes, né, com conteúdo geral, fio condutor o mesmo, mas pegando temáticas diferentes, títulos diferentes para o vídeo e coisas desse tipo. Mas a gente vai ver a mídia tentando arrumar assunto, tem que preencher página de internet. Então tem alguém ali, 10 razões pelas quais Lula pode perder. Bom, primeira coisa, todo mundo pode perder e pode ganhar na eleição. Então, né, é sedutor o título. Lula pode perder? Pode. Bolsonaro pode perder? Pode. A questão não é essa, a questão são probabilidades. O que é um mundo determinístico? O mundo determinístico é um mundo que tudo está determinado. Determinístico, isso é da matemática. Determinístico é probabilidade de 100% de um lado e probabilidade de 0% de outro. Só que nós vivemos, David Hume já mostrou isso, um dos maiores, se não o maior filósofo de todos os tempos, David Hume já mostrou isso, que o mundo que nós vivemos é um mundo probabilístico, sempre probabilístico. Até eu mesmo falo, né? Recurso de linguagem, recurso de retórica, muitas vezes de uma maneira enfática, que parece ser determinística, mas não é, eu tenho sempre em mente probabilidade. Quando a probabilidade está muito maior, eu digo, vai acontecer. As pessoas gostam disso, enfim, eu me arrisco, não, tudo bem, não tem problema. Teve o caso da eleição de Trump em 2016, né? Erraram. Olha, Nate Silver, no site deles, chamou, no site dele lá, 548, sei lá, 538, chamou a atenção que Trump tinha 30% de chances de ganhar. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que tinha 30% de chance de acontecer. A probabilidade era menor? Era. Às vezes acontece o que tem probabilidade menor. Então a probabilidade de Lula ganhar é maior do que de Lula perder, dado o que nós sabemos hoje. Né? Aí vai lá, alguém escreve um artigo, 10 razões para... Aí você pega cada razão. Né? O que está por trás da explicação de cada razão? Coisas que não interferem no voto. Então você tem, né, o que o jornalismo faz? O jornalismo atinge muita gente, mas atinge sem especialização, sem especialidades. Eu me lembro, era moleque, 18 anos, uma vez saiu no jornal, o pai de uma namorada minha que chamou a atenção disso, saiu no jornal uma matéria jornalística de um objeto que foi achado no mar, no Rio de Janeiro, de 100 quilos flutuando. Aí o jornalista disse assim, olha, tinha 100 quilos e estava flutuando. Porra, quantas toneladas tem um navio, entendeu? Uma plataforma de petróleo. Quer dizer, a falta de especialização leva a afirmações completamente sem sentido. Né? E aí, para política, futebol, isso é a coisa mais fácil que tem. Você vê comentarista esportivo, né? O comentarista político, né, parece que está comentando um jogo de futebol. Né? O jogo de futebol é o seguinte, tá? Um time ganhando de 1-0. O time que está perdendo, o comentarista esportivo, está lá batendo, não está jogando nada. Aí se o time que está perdendo empata,
Poxa, olha, ele anula tudo o que ele falou anteriormente, uma frase nega tudo. E não acontece nada. Nada. O comentarista político, né, esse não especializado que eu mencionei, é assim. Né? Eu falei da eleição de 2018 que eu achava que tinha maior probabilidade de ter um segundo turno entre um candidato PT e do PSDB. Metade acertei, metade errei. Né? Detalhe, neste livro, O Voto do Brasileiro, tem os mapas eleitorais por município. Se você tomar aqueles mapas como votação de esquerda e direita, tá por município tudo certo. Acontece que eu errei o nome próprio da direita. O nome próprio da direita foi substituído, mas a votação da direita está mapeada naquele livro, como está também a votação da esquerda. Agora, tem uma base. Eu sei o que eu afirmei, você sabe, é transparente, você tem acesso aos dados que eu utilizei, os dados estão referendados por outros estudos. Aí o que aconteceu foi algo fora do comum. Então você tem duas teorias, que máquina política importa e que máquina política não importa. E eu estava, por trás da minha afirmação, eu estava considerando que máquina política tinha um peso. O que eu aprendi com aquela eleição? Que não teve na eleição presidencial. Então tem que reconsiderar para as próximas. Agora, o que esses não especialistas, né, aprendem? Nada, porque eles continuam fazendo as mesmas afirmações, sem base nenhuma. Não tem uma leitura, tem uma literatura imensa, 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 que não para. O que leva o eleitor a votar desse ou daquele jeito? O que influencia o voto? Olha, não leem, né? Eu fico vendo essa coisa das fake news, né? Olha, é uma loucura esse negócio de política é como nuvem. Tem a frase famosa lá do Magalhães Pinto: você olha para o céu, está de um jeito, você olha depois, está de outro. É mais ou menos política entre políticos, talvez, e olhe lá. Cadê a nuvem Lula que olha uma hora está de um jeito, outra está aí ele fazendo alianças com a esquerda, preservando o discurso. O Lula do sindicalismo é o Lula que está hoje. Não mudou assim, né? Pega a votação de 2006 para cá, não mudou assim. Então, esses analistas não especialistas se assemelham muito também a políticos nessas. O político é bom que mude toda hora, porque aí alguém do partido dele fica dependendo dele, vai mudar, vamos fazer uma aliança melhor, olha como muda toda hora. O jornalista quer que mude toda hora. O jornalista não, melhor dizendo, não especialista. Vai mudar toda hora, é assunto, você tem que preencher seu tempo de trabalho. Eu lamento, eu tenderei a ser repetitivo em minhas análises. Venho sendo, os outros são repetitivos no blá blá blá. Eu sou repetitivo no fio condutor, seguindo a linha. Tem coisas que levam o eleitor a votar, tem coisas que têm mais e tem coisas que têm menos peso. Né? Primeiro, o eleitor decide pelas coisas que têm mais peso, uma ou duas. Depois ele tem justificativas adicionais, menos relevantes, que não mudariam o voto dele. Ele já decidiu por causa das coisas que têm grande peso. Né? Grande peso, a economia, o bem-estar. Né? No governo Dilma, com o PT, piorou o bem-estar da população. A população viu assim, a população, repito, estude, especialistas, a população não considera os motivos que levaram ela a piorar. Ela diz o seguinte: tinha um presidente que prometeu que minha vida econômica iria melhorar. Não melhorou, pelo contrário, piorou. Então eu vou punir o partido desse presidente, eu não vou votar nele. Foi o que aconteceu em 2018 em relação ao PT, em relação a Dilma. Foi exatamente o que aconteceu. Esse é o motivo do voto. As pessoas dizem, Haddad perdeu por causa das fake news, mamadeira de piroca, sei lá o quê. Cara, isso é um desprezo completo para o eleitor, em relação ao eleitor. Acho que o eleitor é um bobalhão, que é ludibriado. Não, perdeu porque o desemprego explodiu dentro do governo Dilma. Saiu de 5 pontos, foi para 12 pontos. Desemprego crescente é perda de renda para os que ficam empregados, inclusive. Né? Foi isso que teve impacto, não foi mamadeira. Tá aqui, o que teve impacto? Piora do bem-estar da pessoa. Aí depois o cara arruma uma racionalização embaixo. Não é realmente um motivo para não votar no PT. Agora mudou. O Bolsonaro disse que ia melhorar tudo que o PT deixou de fazer. Pum! Não melhorou, piorou até. A inflação nunca esteve tão alta, a cesta básica nunca esteve tão cara. É por isso que eu não vou votar no Bolsonaro. Vai lá e escolhe votar. 10 razões porque Lula pode perder. Pode perder? Pode. Parte da afirmação é verdadeira. Agora, vai olhar aquelas 10 razões. Tem vários artigos dessa natureza circulando. Vacine-se contra ele vendo este vídeo
mais de uma vez. E leve seus parentes a se vacinarem também. Né? Não seja um cloroquiner. Traga gente para se vacinar vendo este vídeo. Um grande abraço.